Então eu selecionei uma dúvida aqui, Isaac, da nossa Uhum. seguidora Deixa eu Mara abrir minha Rubia, tela lá aqui. do Telegram. Pode deixar que eu cliquei errado aqui. Uhum. Só para Beleza. quem não conhece o nosso canal no Telegram, tô mandando no chat aí, é um canal aberto, tá? É um canal que vocês vão ter contato aí direto com a equipe, com o nosso trabalho, né? A gente manda notificações por lá. E aí a Mara Rubia mandou as dúvidas dela, né? Eu selecionei o dela porque foi bastante dúvida na mesma mensagem. E aí ela tá perguntando sobre a terceira dose, né? Vou ter que beber uma água aqui que eu já fiquei rouco de novo, peraí. E aí, galera, seguinte. A Mara pergunta: vai ser obrigatória ou opcional a terceira dose, né? Então, lembrando que em nenhum momento as vacinas foram obrigatórias, do ponto de vista de obrigatoriedade de lei, assim, né? A gente tem que conscientizar para que mais pessoas tomem vacinas voluntariamente, né? Afinal, as vacinas protegem, salvam vidas. Então, vai ser opcional, mas é praticamente uma obrigação moral você tomar a vacina, porque ela vai te proteger, a gente já tem muito estudo sobre isso, tá? Então, se for opcional, ela é opcional. O sistema de saúde vai permitir que tomemos? Claro que vai permitir. A terceira dose vai ser a mesma vacina das primeiras? E quanto a isso aqui, eu acho que rola muita dúvida, né? Por que que a gente... é, eles anunciaram que vai ser uma vacina diferente. Então, vou passar um pouco para vocês aqui. No dia... Hoje, e a partir do dia 15 de setembro, os idosos acima de 70 anos, então, idosos acima de 70 anos, vão tomar, que já tomaram a vacina há mais de 6 meses, vão ser orientados a tomar uma terceira dose da Pfizer, tá? Preferencialmente. Se não tiver Pfizer, vai ser AstraZeneca. Então a gente sabe que a maioria dos idosos foram vacinados com a Coronavac, uma vacina aí de vírus inativado, com 2 doses e tudo, né? Não significa que a vacina é ruim. Isso não significa que a vacina é ruim. Ter uma terceira dose é uma coisa necessária. Com base nos estudos de efetividade, a gente viu que a Coronavac e outras vacinas também, isso não é exclusivo da Coronavac, a AstraZeneca também diminui a efetividade ao longo do tempo por um fenômeno que é normal em idosos, tá? Que é o fenômeno de imunossenescência. Então, a população mais velha, ela tem mais dificuldade, o corpo dela tem mais dificuldade de produzir uma resposta imune duradoura e poderosa contra o vírus ou contra uma bactéria. Enfim, o sistema imune dela tem mais dificuldades de gerar essa resposta. Então, era esperado que, ao longo do tempo, essa resposta fosse caindo ou que não fosse tão bem produzida quanto um jovem. Então, não é o fato de ser a Coronavac. Está acontecendo isso com outros países, tá? Está acontecendo isso com países que vacinaram com a Pfizer, com a AstraZeneca, e é uma questão de imunossenescência. Ou seja, a imunidade do idoso não é tão boa, e por isso você tem que dar um novo desafio para essa pessoa que foi vacinada com as 2 doses, para que o sistema imune dela acorde, tá? Dentro desse grupo também, que vai tomar uma terceira dose, foram selecionados aí os imunossuprimidos. Então são pessoas que tomaram as 2 doses da vacina, mas que por uma razão de que estão fazendo um tratamento de quimioterapia, por exemplo, que são pessoas transplantadas e que por isso tomam remédios que atacam o sistema imune, não permitem que ela produza uma boa resposta. Pessoas com AIDS ou com HIV, que têm contagem de células de defesa menor do que 200, pessoas que estão em hemodiálise, pessoas com corticoides, que tomam corticoides há mais de 14 dias, né? Essas pessoas, então, e tem mais categorias que eu deixei na descrição aí a nota do Ministério, essas pessoas também estão contempladas aí com a terceira dose, tá? Por que que vai dar uma terceira dose de vacina diferente e não dá a mesma Coronavac, tá? Por quê? A gente sabe que vacinas diferentes, e aqui eu vou mostrar minha tela de novo, vacinas diferentes, elas produzem respostas diferentes. Então é mais interessante você dar uma vacina diferente, por quê? Se você dá a mesma vacina, então aqui o exemplo é o seguinte, uma vacina de RNA mensageiro, ela tem uma tendência de produzir uma excelente resposta de anticorpos neutralizantes. Mas essas vacinas não são tão boas quanto as vacinas de vetor viral para produzir uma resposta celular. Então, nesse ponto, se você mistura e dá uma nova vacina, um desafio novo para o seu sistema imune, você vai estar produzindo, às vezes, uma resposta que não foi tão boa da primeira vez. Quando você dá a Coronavac, você está dando uma vacina de vírus inativado. Então, é um vírus que vai ali gerar uma resposta que vai ativar bem as células de defesa, mas que não vai dar não vai produzir tão bem os anticorpos de neutralização, não vai produzir tão bem essa resposta imune celular, que é um outro tipo que eu nem vou adentrar aqui, tá? Mas então a gente tem que dar uma outra vacina para poder melhorar essa resposta no nível geral. Então não é nada novo, não é nada absurdo
a gente vacinar com outra vacina, tá? Não é porque a vacina é ruim, é porque a gente sabe que dar uma segunda dose, uma terceira dose de uma vacina diferente, normalmente produz uma imunidade melhor. E a gente tem que buscar proteger os vulneráveis. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, voltando aqui, quem tomou Janssen vai precisar de reforço? Pelo que eu sei aí, dei uma olhada, a Janssen já está estudando essa dose de reforço, tá? Mas nada ainda para a gente ficar preocupado com isso. A Janssen produz uma boa resposta com apenas uma dose, uma resposta satisfatória, mas provavelmente no futuro essas pessoas também vão precisar, tá? E aqui ela coloca que em animais nós vacinamos anualmente devido às mutações virais. Sim, para animais também, para seres humanos, a gente, com as variantes novas, né, a gente vai ter que atualizar vacinas. É muito possível que a gente tenha que atualizar vacinas devido a novas variantes. Eu não sei se com a terceira dose vai ser definitivo, pode ser que a gente precise de quarta, quinta, mas a gente vai falar para vocês por que tomar mais doses da vacina não necessariamente resolve o problema. O que vai resolver é algo que o Isaac vai chamar bastante atenção de vocês aqui, né, que é a questão do controle da transmissão. Então, já existem vacinas atualizadas sendo preparadas, todas as empresas farmacêuticas estão de olho nisso, e os cuidados e sintomas são os mesmos, independente da variante. O que muda é, sob uma variante de maior transmissibilidade, a gente vai ter um cenário em que você tem que ficar mais atento com as medidas de proteção, porque é mais fácil dessa variante se espalhar e você se infectar com ela, mesmo vacinado. Beleza? Quer comentar alguma coisa aí, Isaac? Se quiser complementar. É bem importante essa parte, porque a gente sabe, a gente está vendo isso, né? Depois, quando a gente olhar os dados ali nos países, no painel, a gente vai ver como a vacina está realmente protegendo as pessoas em questão de agravamento, hospitalização e óbito. Né? Isso está claro, já está aparecendo. Só que se a gente deixa a transmissão elevada, continua transmitindo, mesmo uma redução bem alta, por exemplo, uma redução de 90%, vamos supor, vamos fazer um exercício. Vamos imaginar que tem uma onda que sem vacinas essa onda acabaria tendo, sei lá, 4 mil óbitos dia. Né? Um pico que nem a gente teve no Brasil, a gente chegou a ter 4 mil óbitos dia de pico no pior momento. Aí vamos pensar que tem uma onda similar, sem vacina, e com vacina, e a vacina consiga reduzir 90% disso, né? Que é uma redução maravilhosa, imagina reduzir 90% dos óbitos. Mesmo Sim. assim, como a gente deixou a transmissão alta, isso vai ainda dar 400 óbitos diários, que é os 10% que sobra dos 4 mil. Né? Então, se a gente reduz 90% de 4 mil, a gente reduz 3.600 e deixa 400. Esses 400, eles ainda são 20 vezes mais do que o número maior que a gente tinha antes da pandemia de óbitos por todas as doenças que causam síndrome respiratória aguda grave somada. Então, ou seja, seria 20 vezes maior do que o que a gente vinha tendo até então. Então, a gente consegue reduzir. Como é que a gente ajuda a vacina? Reduzindo a transmissão, evitando transmitir, evitando contrair. Se a gente continuar transmitindo e contraindo assim, né, sem controle nenhum e deixar só nas costas da vacina, mesmo com uma baita redução, ainda vai ter um número absoluto alto. E aí, inclusive, começa aquelas questões que a gente viu, né, Lucas? Ah, fulano morreu, tomou as 2 doses da vacina e veio a falecer. Né? Claro, ele está dentro daqueles 10%, daqueles 5%, né? Se a vacina reduzir 95% das mortes, mesmo assim, tu é capaz de ter 5% que acabe, né, eventualmente vindo a falecer, e esse número ele pode ainda ser alto no sentido de aparecer na mídia, aparecer uma pessoa famosa, ou alguma coisa assim, porque ainda a gente está deixando a transmissão muito alta. Então, acho que esse é o ponto, sabe? A gente tem que Perfeito. ajudar a vacina, dar a mão, né, ajudar a vacina. Tu reduz agravamento e óbito, e eu aqui com minha máscara, com a minha ventilação, né, evitando aglomeração, eu vou reduzir a transmissão. Juntos a gente aí vai resolver o problema. É assim que eu Certo. imagino que teria que ser, né? Uhum. Sim, concordo com você, e a gente vai falar bastante sobre isso ainda hoje. Só destacar um detalhe aqui, né? O que o Ministério da Saúde falou é que ele vai dar Pfizer, mas está tendo uma polêmica aí com relação a São Paulo, né? Que vai dar a terceira dose da Coronavac. Eu não sei como que vai caminhar isso. Do ponto de vista imunológico, faz sentido você dar uma vacina heteróloga, que fala, uma vacina diferente, tá? Faz sentido porque você vai estimular uma resposta que a Coronavac às vezes não conseguiu estimular bem. E aí você está dando mais oportunidade para o corpo daquela pessoa combater uma partícula do vírus que é diferente, uma partícula diferente da primeira resposta que essa pessoa produziu. Então, se você deu uma vacina Coronavac, ela recebeu o vírus inteiro, vai ser um tipo de resposta. Você está dando uma Pfizer ou uma AstraZeneca, vai ser outro tipo. Então, você está dando mais um desafio com algo que seu corpo já sabe combater,
e você vai estimular uma outra área do seu sistema imune. Então eu não sei como que vai ficar essa situação. Eu não consigo dizer, porque não existem estudos mostrando se uma terceira dose da Coronavac ela produz uma efetividade melhor do que uma terceira dose de outras, então a gente tem que esperar. E na minha opinião pessoal, tá, baseada em imunologia, eu daria uma terceira dose diferente, mas eu não posso ditar regras, tá? O que a gente pode fazer é o que dizem os estudos. Então, essa imagem que eu coloquei para vocês, eu deixei um artigo, é um artigo da Nature que está discutindo justamente isso. A importância de se olhar para vacinas diferentes na hora que você estiver dando o esquema de doses maior, né? Então você estudar, dar uma segunda dose diferente, no caso aqui ainda segunda, tá? Não tem nada sobre terceira dose. O que a gente tem é que a gente sabe que é um novo desafio imunologicamente falando, não existe risco maior porque você está dando uma terceira dose, você está estimulando o sistema imune que já sabe combater um vírus, e o que a gente sabe é o que a gente conhece sobre a segunda dose, tá? Vamos estudar aí ao longo do tempo essa resposta da terceira dose.